eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre como que você consegue medir a distância de um determinado ponto até todas as detecções que o seu iolo foi capaz de fazer. Esse vídeo faz parte de uma série de estudos nossa aqui sobre o que o iolo é capaz de desenvolver. Então a gente já tem todo um estudo a respeito do iolo, as suas funcionalidades e algumas aplicações. Se você ainda não viu, eu vou deixar no card aqui em cima para você assistir. Então vamos começar aqui no código já, gente. Eu já coloquei o meu Colab aqui para execução, ele está conectado numa T4, tá? Para acelerar o processo aqui. E já fiz a instalação da biblioteca Ultralytics, igualzinho a gente já vinha estudando, só para adiantar mesmo, eu já fiz a instalação dela aqui. E já subi os dois vídeos que a gente vai trabalhar. É esse primeiro vídeo aqui, de uma pessoa correndo pelo campo, que a gente vai ver ele se distanciando, né? E aí eu quero conversar um pouquinho sobre isso com você. E esse segundo vídeo aqui, que a pessoa tá fazendo a corrida dela numa pista, né? Na forma assim, horizontal, tá? Então é sobre esses dois vídeos que a gente vai calcular a distância. Eu quis pegar esses vídeos com uma pessoa só para conseguir te mostrar certinho qual que é a análise que o iolo vai fazendo, né, ao longo e como que a gente vai conseguindo pegar todas essas distâncias. Mas então a gente pode começar aqui. Eu importo todas as bibliotecas que a gente vai utilizar, então a gente vai utilizar a biblioteca MAT para algumas operações matemáticas, a biblioteca CV2, a Ultralytics, que a gente já usa mesmo em todas, a Annotator, que é uma funcionalidade que a Ultralytics oferece para a gente também, e o CV2 underline ImShow, porque aqui dentro do Google Colab o CV2.imshow não funciona. Ele precisa ali de um CV2 underline ImShow, que é próprio aqui para rodar dentro do Google Colab, tá? Em alguns vídeos anteriores a gente até já conversou sobre isso também. Então eu coloco aqui google.colab patches import CV2 underline ImShow. Nas linhas que se seguem aqui a gente já está cansado de saber como que funciona, né? Eu vou carregar aqui uma variável, vou colocar model é igual a iolo, e aí eu vou puxar qual que é a versão do iolo que eu quero. No caso aqui, eu peguei o iolo V8S, ele é um pouco melhor que o iolo nano, tá? Igual a gente já conversou, .pytorch. Então, a primeira vez que eu executar esse script aqui, ele vai carregar essa versão do iolo dentro da variável model. Aqui na linha 10, a minha variável cap, ela vai receber um cv2.videoCapture e eu vou passar qual que é o arquivo de vídeo que eu quero que ela armazene. Aqui na linha 12, eu vou pegar qual que é a altura, a largura e o frames por segundo desse meu vídeo aqui, porque eu vou criar um arquivo de saída. Então eu preciso saber qual que é a altura, qual que é a largura e qual que é a quantidade de frames por segundo que ele tem para me conseguir, depois de processar esse meu vídeo original, esse meu vídeo puro com o iolo, criar um segundo vídeo, um vídeo já processado com as mesmas configurações padrões ali do vídeo original, tá? Então por isso que a gente tem que pegar essas informações. Como que a gente pega? Um cap get. E no X, né, aqui a gente vai estar iterando sobre cada uma dessas propriedades aqui do vídeo, é uma maneira diferente da gente fazer um for, tá? Então aqui, cada uma dessas informações, né, tanto da altura, quanto da largura, quanto dos frames por segundo, eu vou passar aqui para as três variáveis. Então aqui, gente, só para explicar essa estrutura aqui da linha 12, porque ela é bem pythônica mesmo, né? Mas a primeira vez que ele entrar aqui dentro desse for, ele vai pegar qual que é a minha configuração de largura, tá? A segunda vez, ele vai passar aqui para essa variável w. A segunda vez, ele vai pegar qual que é a altura. E a terceira vez, né, que ele vai iterar 3 vezes aqui para dentro do for, esse valor de x aqui ele vai alterando, né? A terceira vez ele vai pegar a quantidade de taxas por segundo aqui, né? O frames por segundo dele, certo?
Aqui na linha 14, eu crio uma outra variável, a variável out, e vou chamar a biblioteca CV2 novamente e vou fazer um video writer, para ele criar realmente um arquivo de vídeo, que vai ser o arquivo que a gente vai guardar todas as informações, todos os processamentos que a gente fizer aqui dentro desse script, tá? Então eu coloco aqui cv2.videowriter, coloco qual que vai ser o nome do meu arquivo de saída, qual que vai ser o codec dele, né? Aqui, igual ele tá aqui como MP4, então o codec dele vai ser MP4V, tá? Se você quiser criar um vídeo AVI, tem como também, tem que pegar o codec certinho dele para ele funcionar. Qual que é a taxa de frames por segundo que eu quero, então a gente vai pegar do vídeo original, e a largura com a altura que eu passo aqui nessas informações. Essa questão do video writer, gente, a gente já estudou em um vídeo anterior só sobre ele, certo? Então se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima para você assistir, porque às vezes fica alguma coisa meio vaga aqui, né? Eu já gravei um vídeo certinho só sobre ele, tá? Qualquer coisa é só assistir o vídeo. Aqui eu pego na linha 16 essa variável aqui, olha, center point. E ela vai guardar o ponto de referência para o cálculo da distância. Nesse caso aqui, a gente vai colocar esse ponto de referência no canto inferior esquerdo da imagem, tá? Então, por isso que eu coloco aqui 0 e H, que é o valor da variável aqui, certo? E aqui na variável pixels per meter, é uma convenção que eu coloquei aqui para esse código, tá? É uma conversão aqui de pixel por metro. E aqui eu tô criando qual que as minhas três variáveis aqui que vai conter algumas informações, tá? A primeira aqui é a cor do texto. Então, ela vai estar aqui como tudo zero, é preto, né? O text background vai ser na cor branca e aqui essa outra variável, ela vai ter esse padrão de cor, seguindo aqui o padrão de cor BGR, tá? Que é o padrão aqui da biblioteca CV2. A gente pode passar aqui para a linha 21. Então, enquanto eu conseguir abrir esse vídeo, enquanto eu conseguir executar esse vídeo, né, enquanto isso for verdadeiro, eu vou pegar duas informações aqui, o hatch e o IM0. Esse cap read aqui, ele vai me retornar duas informações. A primeira é um sucesso que eu tinha dito em um vídeo anterior, é se eu conseguir fazer a leitura desse vídeo ou não. E a segunda informação aqui é de fato a minha imagem, é o frame que a gente vai analisar, tá? Então eu pego aqui e chamo o meu vídeo, que ele está sendo carregado aqui na variável cap, e ponho um ponto read para ele começar a fazer a leitura. Então, se eu não consigo fazer a leitura desse frame, é porque esse frame do vídeo está vazio, ou o vídeo completo, né, ele já foi processado com sucesso, tá? Então, se uma dessas duas situações ocorrer, né, do meu vídeo acabar, ou se só essa mesmo, né, na verdade, o vídeo acabou, eu vou cair aqui dentro desse if e aí eu saio, dou um break e saio desse while, que eu vou chamar a função annotator da própria biblioteca Ultralytics que a gente importou aqui em cima, que é para essa questão de plotagem mesmo, tá? De imagens. Vou passar para ela o que eu quero que ela faça essa anotação, então é o frame que eu quero. No caso aqui, cada hora ele vai ficar executando né? Então vai ser o frame que estiver em análise aqui. E o line width eu coloquei igual a 2, que é a linha aqui, qual que é a espessura dessa linha, tá? Então eu coloquei aqui como sendo 2. Eu chamo a minha variável results aqui, na verdade eu estou criando ela, vou chamar o meu modelo, que é o modelo V8S, que a gente vai carregar ele daqui a pouquinho, que é o que está contido aqui.
Eu vou chamar o meu modelo, vou fazer um ponto track, porque ele vai fazer o rastreamento, e sobre o rastreamento a gente também já estudou, eu vou deixar no card aqui em cima para você assistir, se você ainda não tiver assistido, e vou passar aqui para ela qual que é a imagem que eu quero, né, que ele faça essa análise, e esse persist aqui igual a true. E esse persist igual a true é para ele meio que manter essa detecção desse mesmo ID por mais quadros, tá? Então ele deixa esse argumento aqui para a gente utilizar. Na linha 30 eu vou criar a minha variável boxes, que ela vai receber qual que é a posição da caixa delimitadora que a gente encontrou na linha 29, tá? Que está contido aqui nos results, né? Na variável results da linha 29. Aqui na linha 32, eu vou verificar se a minha caixa delimitadora, ela contém a informação de ID. Porque a caixa delimitadora, gente, que ela vai conter todos os resultados das caixas delimitadoras mesmo, né, que a gente conseguiu fazer na linha 29, para cada um dos objetos, ela contém algumas informações, tá? Ela contém aqui qual que é a posição XY, né, dos pontos ali para a gente conseguir fazer a caixa, contém o ID, que a gente vai pegar ele aqui, contém qual que é a classe e tudo mais, então a gente vai pegar algumas informações dela, tá? Então, se esse meu resultado, ele não é nulo, ou seja, se eu conseguir fazer algum rastreamento com ele, eu vou pegar qual que é essa minha informação e vou salvar aqui nessa variável track IDs, que eu vou salvando todos os IDs dos meus rastreamentos, né, das minhas detecções e depois dos meus rastreamentos, para a gente conseguir trabalhar, tá? E aqui eu vou passar toda essa informação para dentro dessa variável. Depois aqui na linha 35, eu vou iterar com o for em cima de cada uma dessas informações que eu obtive. E essa estrutura aqui, gente, é bem de Python mesmo, tá? É um zip nas informações de todas as caixas que eu consegui encontrar na imagem, tá? Para mim fazer a iteração sempre nessa ordem, né? Da caixa e do ID correspondente a esse objeto, certo? Aqui na linha 36 eu vou colocar qual que é o label, eu chamo meu annotator, que é uma função própria da Ultralytics, né? Igual a gente já conversou, que eu chamei ele aqui, olha, na linha 27, né? Eu crio o meu annotator e passo para ele aqui as informações que eu quero que ele trabalhe, tá? Então eu vou chamar ele de novo aqui e vou passar esse argumento aqui para ele, olha, o box label, que é o label mesmo, né? Que é o rótulo daquela caixa delimitadora, tá? Então eu passo aqui qual que é o box, qual que é o track, né, o ID que eu armazenei aqui na linha 33 e qual que é a cor, que foi a que a gente especificou aqui na linha 19. Eu vou chamar o meu annotator novamente e vou passar um vision eye, que é a funçãozinha, né, a aplicação que a gente está utilizando aqui, certo? Eu vou passar aqui para ele qual que é a caixa e qual que é o meu center point, que é o meu ponto central aqui que a gente configurou na linha 16, tá? É de onde essa observação vai partir. Na hora que eu mostrar isso no vídeo vai ficar um pouco mais claro o entendimento disso, mas é o ponto de onde que o meu objeto ele está sendo enxergado, tá? Então a gente vai criar uma linha ali certinha, mostrando toda a trajetória de visão desse meu ponto, tá? Então aqui eu vou criar o Bounding Box Centroid, né? Que é para mim pegar sempre o centro dessa caixa delimitadora, tá? Porque a gente vai pegar esse ponto que vai estar em algum lugar, que no caso, né, que a gente já sabe que é no canto inferior esquerdo, ele vai traçar a linha dele para ele falar, olha, tá a certa distância sempre no centroide ali, né, que é o centro mesmo da caixa delimitadora, tá? Então a gente tem a caixa, tem o centro na horizontal, o centro na vertical, então esse é o centroide, tá? É conhecido como centroide. E para isso
eu vou pegar o meu int aqui, o box 0 e o box 2 e vou dividir por 2. Eu vou gravar um vídeo a respeito disso daqui, porque as informações que o YOLO trabalha é um pouquinho diferente, tá? Não são assim, né? O ponto 0, 1, 2, 3, não. Ele é um pouco diferente, não vou entrar nisso agora, porque nessa parte aqui, né, nesse vídeo, é irrelevante, mas eu vou gravar um vídeo sobre isso, porque eu acho que é interessante você saber também, tá? E aqui eu pego tanto da parte do x quanto da parte do y, tá? E passo aqui para a minha variável x1 e para a minha variável y1. E aqui, gente, na linha 41 é onde a gente vai realmente achar essa distância entre esse ponto e o objeto detectado, tá? E a gente vai utilizar aqui a distância euclidiana para fazer isso. Então, eu vou chamar a biblioteca MAT, vou passar aqui para ela um sqrt, vou colocar x1, que é essa informação que a gente achou aqui, menos o center point na posição 0. Então, esse valor aqui, né, do centroide aqui do x, o ponto do x, menos o center point na posição 0, que é essa posição aqui, a posição 0, tá? Que no caso vai dar o próprio x1, certo? Vezes 2, e aí eu coloco mais e faço a mesma conta para o y, mas aí no caso o valor do y ele vai mudar, né? Porque o center point 1 ele tem a ver com a altura da minha caixa delimitadora, né? E aí eu coloco aqui vezes 2 e divido pela quantidade de pixels por metro, que é para mim achar realmente, né, a conversão. Depois de fazer essa conversão aqui, ele vai achar qual que é a referência mesmo entre os pixels com os centímetros ou metros no caso. E aí depois, na linha 43, 44 e 45, eu vou realmente só plotar quais são as minhas informações. Aqui, gente, eu vou pegar qual que é a informação de tamanho do meu texto, tá? Então, eu pego aqui um get text size, vou colocar qual que é a distância, né? Vai ser o texto mesmo que eu vou estar plotando, tá? Então, a distância vai ser a distância que a gente achou aqui na linha 41, com dois pontos flutuantes, né? 2 pontos depois da vírgula, isso aqui é um float. Essa daqui é a fonte que a gente vai utilizar, então é a fonte Hershey Simplex. Esse é o tamanho da fonte, tá? A fonte 1.2, e o 3 aqui é a espessura dela. A gente está passando todas essas informações aqui para a variável text size. Esse CV2 retângulo aqui, ele vai criar realmente a caixa delimitadora. Nossa, o sol tá tão forte, mas vamos lá. Ele vai criar realmente qual que é o retângulo aqui em cima da caixa delimitadora, tá? Então, eu vou passar aqui para ele qual que é a imagem que eu quero que ele faça, e aí cada hora isso aqui vai ser um frame. Qual que vai ser a posição que eu quero que ele coloque, né, essa informação do retângulo para mim, tá? Esse text aqui, background, vai ser da cor que a gente colocou aqui em cima, que no caso é branquinho, né? 255 para todos, ele faz como branco. O -1 é a espessura da linha do retângulo, tá? Na linha 45 aqui, o cv2.puxText é realmente qual que é o meu texto que eu quero colocar lá, tá? Então, é o I'm0, né, que é a imagem que eu tô colocando nela, é o frame em execução aqui, né? Qual que é a informação, então eu vou passar aqui para ela qual que é a distância, igualzinho aqui em cima, a gente só mantém. Aqui é a posição que eu vou colocar esse meu texto, então ele vai estar junto aqui no ponto x1, e no y1 ele vai estar -5, então ele vai ficar um pouquinho acima ali da caixa delimitadora. Aqui eu passo qual que é a fonte, e aí eu mantive o cv2.font Hershey Simplex, qual que é o tamanho da minha fonte, qual que é a cor dela, e aqui ela veio para a variável text color, né, que se eu não me engano é a preta. Isso, text color, a primeira aqui, é na cor preta, e qual que é a espessura da minha letra, que no caso aqui eu mantive também como 3.
certo? Seguindo aqui, eu vou chamar o meu arquivo de vídeo, então o meu arquivo out aqui, que a gente criou aqui na linha 14, ponto write. E o que que ele vai escrever? Ele vai escrever o frame em execução, tá? Que no caso aqui está simbolizado, né, pela variável I'm0. Na linha 48, eu vou mostrar aqui dentro do console, né, do Google Colab, qual que é a análise que a gente vai fazer, tá? Aqui, isso aqui nem funciona dentro aqui do Colab, eu vou até marcar isso daqui, porque ele não vai funcionar. Isso aqui é para quando você for fazer a análise do vídeo no seu computador mesmo. Aí se você apertar a tecla que ele para a execução, tá? Aqui eu só tô liberando, né, as memórias para ele não ficar consumindo memória em segundo plano, certo? Mas então a gente pode executar esse arquivo aqui. Eu passei o vídeo 1, que é esse vídeo do homem no campo. Eu vou colocar aqui para ele executar, e aí ele vai começar a fazer, né? Primeiro ele vai fazer o download do Iolo, depois ele vai começar a fazer a análise em cada um dos frames do vídeo. E aqui, gente, olha, ele já começou. Então a primeira distância que ele deu aqui, né, no primeiro frame, foi de 89,07 metros. E aí ele vai fazendo a análise e vai mostrando aqui. Eu vou esperar ele criar esse vídeo e fazer o download dele, né, pra gente conseguir analisar. Daqui a pouquinho eu volto pra gente ver. Pronto, gente, ele gerou o vídeo aqui. E aí perceba que a linha dele aqui, olha, parte desse pontinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa tarja. Olha lá. Opa, se eu pôr o mouse, ela vai mostrar. Mas ela tá bem aqui, bem no começo mesmo do quadro, tá? E aí ele vai mostrando, olha, certinho qual que é a distância desse ponto que tá aqui no cantinho até o centroide ali daquela detecção, tá? E aí a gente pode começar a perceber que essa medição, essa forma como a Ultralytics oferece esse código pra gente, é um pouquinho assim, meio que ela não faz muito sentido, né? Porque perceba que ela sempre mantém ali a faixa de 85, 84, 83 metros, sendo que a pessoa está bem mais longe. Por que disso? Porque ela vai pegar a distância desse ponto ao centroide ali. Então, se a pessoa estiver em linha reta, essa posição do centroide ela não vai mudar muito. Embora a caixa delimitadora, a proporção da caixa, ela vai diminuindo, a posição do centroide não. Então ele fica meio que essa distância não corresponde mesmo com a realidade. Eu já processei o segundo vídeo, já fiz o download, está tudo certinho. Para você ver como que essa posição realmente do centroide vai influenciar na questão desse código aqui, tá? Então se eu dou um play aqui, olha, ele começa a identificar alguns pássaros aqui, tá, gente? Essas folhas ele identifica como pássaro. Mas a pessoa, olha, ele vai aumentando. Ó, deixa eu colocar ele aqui e pausar e ir mostrando, olha, ele vai mostrando a distância aqui, olha, 47, 46, ele começa a pegar a pessoa aqui, né, no 46,16. Esses outros aqui é tudo passarinho que ele identificou, tá? Mas aí ele pega aqui, olha, 46, aí 46, 21, 47, ele já começa a aumentar, tá? Ele sempre mantém esse ponto fixo aqui embaixo e essa distância vai aumentando, que corresponde realmente mais, né, com a realidade aqui, olha. O tamanho dessa linha, né, do comprimento dessa linha, ele vai aumentando e aí, consequentemente, essa distância vai ficando maior. E aí, como que a gente consegue melhorar esse código para ele ter uma informação mais precisa, né? Uma das possibilidades aí é você pegar qual que é a distância de um certo objeto, né, da lente da câmera, pensando assim nesse ponto aqui, né, nesse ponto inferior esquerdo. Você sabe qual que é a distância realmente que ele está da câmera, que você tem certeza que ele está a essa distância, qual que é o tamanho ali dele da caixa delimitadora,
E aí a gente consegue fazer uma proporção realmente de qual vai ser a correspondência disso nas outras detecções. Que aí com essas informações adicionais a gente consegue incorporar isso na lógica, né, e aumentar a precisão realmente dessa distância dos nossos objetos detectados. Bom, gente, é esse conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. E eu peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos por aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima. Um gato vai me matar. Que? Eu tirei da tomada sem salvar. Tá vendo? Não vai falar. Ai, que ódio. Depois, se tiver um tempo, você faz, né? É, você tá amanhã, porque hoje eu tenho que fazer. É. Uhum. Tchau, fica com Deus. Vamos começar aqui no código já. Eu já criei um ambiente virtual. Que ambiente virtual, tá doido?